Bate-bola 4 linhas fala agora dos cariocas que atuaram no meio de semana. Aliás, uma quarta-feira de horror para o futebol do Rio de Janeiro. Na Vila Belmiro, o Botafogo, que estava cumprindo o único jogo que faltava para completar todo mundo, ter seus 30 joguinhos, para ficar tudo nivelado, para não ficar naquela expectativa do se ganhar, se perder. E o Botafogo, se tinha a chance de ser líder, desperdiçou. Perdeu para o Santos por 2-0, gols do Neymar e do Borges. Já o Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, atuou pela Sul-Americana e quando estreou seu terceiro uniforme, uma camisa assim, bem interessante, né? Uma camisa toda preta com uma faixa em vermelho, só uma faixa, não é aquela camisa de estrada por completo, mas ele não estreou muito bem, sofrendo uma derrota por 4-0 para o time do Universidade de Chile, aquele carrasco que vem desde o ano passado na Taça Libertadores da América. Começando pelo Botafogo, Fernando Diniz, o que aconteceu com o time alvinegro de ter esse sonho mais uma vez escapar entre os dedos? Bom, Vinícius, olha, o que aconteceu com o Botafogo foi, no caso dessa rodada, o fator Neymar, né? Neymar jogou muito bem diante do Botafogo e fez um belíssimo gol, né? Um gol espetacular, lembrando um pouco daquele gol do Santos e Flamengo, né? Na própria Vila Belmiro. Do 5-4 do Flamengo, né? Só que tem que só um pouquinho, tá? Não foi tão espetacular quanto aquele gol, né? Esse gol foi bonito, tal, mas aquele gol foi espetacular, foi fantástico, né? E também o gol do Borges, que foi maravilhoso, né? Foi magistral. Foi magistral a finalização. Agora, o Caio Júnior, ele botou um jogador, que foi o Bruno Thiago, que tomou um cartão amarelo logo aos 3 minutos. E o Bruno Thiago estava responsável por marcar o Neymar. Ele ia tentar tirar o pé para não ter um receio de uma expulsão, prejudicar o Botafogo. Exatamente. Então, quer dizer, esse cartão amarelo logo aos 3 minutos dificultou muito a vida do Botafogo. Entendeu? Tanto é que logo depois do primeiro gol, o Caio Júnior já sacou o Bruno Thiago para colocar o Léo. Você acha que isso aí pode estigmatizar o garoto? O jogador que leva cartão logo de cara, aos 3 minutos de partida? Olha, ô Vinícius, eu acho que não. Eu acho que tem árbitros e tem árbitros, né? Tem árbitros que são de dar cartão amarelo logo, tem árbitros que preferem segurar o cartão, entendeu? Para poder deixar o jogador se ambientar um pouco. Existem árbitros bons, maus, médios e Evandro Rogério Roma. Seria isso então, em outras palavras? Eu não sei, Vinícius, eu não sei. São palavras suas. Tá certo. E no jogo do Flamengo, essa derrota avassaladora que o time rubro-negro teve no Engenhão. E o engraçado ter vindo alguns dias depois do Vanderlei Luxemburgo ter declarado: eu quero as 2 taças. Eu quero o brasileiro e eu quero a Sul-Americana. E o curioso é que ele queria, mas parece que os jogadores não. Você acha que foi só por isso, então? Não, eu acho que é o seguinte, tá? Agora falando sério mesmo. Os jogadores do Flamengo pareciam não estar nem um pouco interessados naquele jogo, tá? E os jogadores da Universidade de Chile, que aliás formam um ótimo time de futebol, sem dúvida nenhuma, eles estavam jogando com muita raça, com muita determinação, com muita garra, entendeu? E jogando tecnicamente muito bem, entendeu? Sim, demais. Teve uma hora durante a partida que parecia que não era um time, parecia que era um monstro que estava vindo, avassalador. Exatamente. Por quê? Porque a Universidade de Chile, ela não só jogava muito bem tecnicamente, como ela marcava muito bem a saída de bola do Flamengo. Entendeu? Aliás, saída de bola que foi um horror, né? Porque era muito lenta,
com jogadores parecendo preguiçosos dentro de campo, né? E a Universidade de Chile vinha como se fosse uma onda, né, para cima dos jogadores do Flamengo, né, marcando muito forte a saída de bola, tomando e já partindo rápido para o ataque, né? E realmente a Universidade de Chile tem dois jogadores muito perigosos, o tal do Vargas e o tal do Lorenzetti, né, que não é a ducha não, tá? E aliás, falar em ducha, o Flamengo tomou um banho, né, em casa, né? De água fria? De água gelada, não é fria não. Bom, você acha que a expulsão do Ayrton foi assim um fator diferencial? Ou mesmo assim o Flamengo estaria apático de qualquer jeito? O Flamengo já estava apático naquele jogo, entendeu? Para você ter uma ideia, gente, o Flamengo deu 2 chutes a gol o jogo todo, tá? Deu um com o Ayrton no primeiro tempo, aliás, uma grande defesa do goleirão chileno, e o outro com uma cabeçada, adivinha de quem no segundo tempo? Jael, no travessão. Jael entrou, precisou o Jael entrar mais uma vez, o Jael entrando e tentando fazer alguma coisa. Pois é, o Jael tentou, pelo menos. Peregrinando no deserto. Pois é, entendeu? Foi como se fosse um oásis no meio do deserto, tá? De criatividade. Agora, voltando a falar do Botafogo, você acha que essa ausência do Renato foi fundamental para o Botafogo não atuar do jeito que estava atuando ultimamente? O problema é que com a ausência do Renato, o Caio Júnior botou o Bruno Thiago, que é como se fosse um outro primeiro volante, né? Digamos assim, é mais contenção. Mais de contenção do que o Renato. O Renato sai mais para o jogo, né? E o Renato foi, digamos assim, o Renato e o Cortez, né? Foram o encaixe final daquele time, né? Isso. O Botafogo estava precisando realmente de um lateral esquerdo e de um volante que soubesse sair para o jogo. Cortez, lateral esquerdo, e Renato, o volante, né? Agora, quando o Botafogo não tem um dos dois, principalmente o Renato, como foi provado ontem, ele anteontem, minto. Fica complicada a vida, né? Por quê? Porque tem um jogador que sabe sair para o jogo e que erra pouquíssimos passes. É verdade. Já o Bruno Thiago, depois que ele levou o cartão amarelo, deu para ver ele errando muito. Pois é. Ele é ansioso demais, ele com medo com medo de jogar, com medo de chegar. E além disso, o Bruno Thiago, porque levou o cartão amarelo, ele não ia com tanta vontade na dividida, né? Para tentar não levar o vermelho, né? Você acha que ele ficou com receio talvez de ser o time visitante, e o time visitante sofrer um pouco mais, assim, 2 pesos e 2 medidas? Eu acho talvez que sim. E além disso, você também considera que o Alessandro ter entrado em campo no lugar do Lucas fez diferença? Olha, ô Vinícius, até que fez um pouco, sabe? O problema é que o Alessandro, ele é regular na parte da marcação, entendeu? Exato. Porque o Lucas não é. O Lucas é um jogador muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele não é tão bom assim. O Alessandro é um pouco menor do que ele, entendeu? Então a ideia do Caio Júnior foi boa nesse sentido, botar o Alessandro para travar o ataque do Santos ali pela direita da defesa do Botafogo. E você veja que os gols não saíram por ali. E a opção, falando do jogo do Engenhão do Flamengo, e a opção de poupar o Léo Moura, e acho que o Alex Silva foi poupado também. Silva também. Estava poupado também. O que você achou disso? Olha, os dois realmente estavam muito desgastados, né? Pelo excesso de jogos que o Flamengo vem tendo durante o ano, né? Então, eu acho que realmente foi uma opção bastante boa do técnico do Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo, né? Acho também, né, que o Vanderlei, apesar de tudo, apesar de ele ter feito essas 2 boas opções,
ele errou na escalação do meio de campo. Eu acho que ele errou ao colocar o Williams de novo, né? E aí veio o Vargas, o Pimentinha. Ei, senhor Williams! É verdade, verdade. Sabe por que o Flamengo não vai para a universidade? Porque não tinha Vargas. Esse aí foi infame. Esse aí foi de uma forçação. Foi daqueles. Foi, né? Foi daqueles. Realmente seus trocadilhos cada vez mais se superando. Mas eu acho que assim, ele ter barrado, ele não ter usado o Léo Moura realmente pela idade dele. Agora, eu não sei se a equipe queria de fato, ele queria os dois. O David Braz com o Wellington não é uma dupla que seja tão de confiança. O Wellington e o Alex Silva, só um pouquinho, Diniz, o Wellington e o Alex Silva já estavam começando a se entrosar. Até um entrosamento, é verdade. E além disso, o David Braz está voltando de uma doença, né? De um problema de saúde. De um problema de saúde. Bem grave. Bem grave, e ele estava sem jogar o quê? Uns 3 meses? Sei lá, 4 meses, 3, 4 meses, sei lá, entendeu? Mas eu acho que a intenção do Vanderlei foi até boa nesse ponto, de poupar o Alex Silva. E o Léo Moura também, entendeu? De tentar dar dosar um pouco, né, as energias dos dois para jogos futuros, né? Até porque o Ronaldinho e Thiago Neves e Renato também já vão ficar fora do jogo contra o Santos, né? Isso. Então não precisaria eles serem poupados, né? E agora também eu não sei como é que ele vai fazer com relação ao jogo lá no Chile, né? O Flamengo vai primeiro jogar lá no Chile contra a Universidade de Chile e depois vai ao Rio Grande do Sul jogar contra o Grêmio, né? Exatamente. Então eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai levar os titulares direto se ele vai levar os titulares para o Chile, ou se ele vai levar os titulares direto para o Sul, não sei. No Botafogo você citou que o Renato, ele foi o encaixe final do meio de campo. Sim, sim. Agora, então você acha que os outros jogadores de meio de campo ofensivos, o Elkson e o Michael Suel, eles acabaram, entre aspas, se acomodando ao fato do Renato estar em campo? Eles agora não sabem mais atuar sem ele? Olha, ô Vinícius, foram tantos jogos com ele, né, dentro de campo, que realmente fica difícil você saber atuar sem o Renato, né? Porque o time muda muito de característica, entendeu? Como eu falei, o Bruno Thiago e o Léo também. Sim, que entrou depois. Exatamente. São dois jogadores que não têm a mesma qualidade de passe, entendeu? Por isso que o nosso querido Elkson e também o Michael Suel acabaram sumindo também do jogo. Até porque a marcação do Santos, que a gente vem tanto criticando aqui, foi bem feita nesse caso. E o fato de ter escalado o Felipe Menezes, o que você achou? Deixou o time mais lento. Cadenciou demais quando o time precisava de velocidade. Exatamente. Principalmente contra uma zaga, com todo respeito aos jogadores, mas a zaga do Santos é de uma lentidão que é de assustar. É verdade, deixou o time lento. Eu escalaria o Herrera. Para dar uma corrida, para a bola sair rápido. Exatamente. Na verdade, esse jogo era jogo pro Cidinho, né? Mas o Cidinho está nos Jogos Pan-Americanos. Exatamente. Você acha que então a volta do Herrera contra o Avaí é fundamental? É importante, né? É importante para poder dar essa velocidade. Se bem que o Felipe Menezes, no geral, ele não está mal no time, não. Mas, entendeu? Nesse jogo contra o Santos, ele não foi muito bem, não. O que você acha desses esquemas 4-5-1? Vinícius, olha, o problema é que eles exigem uma participação muito grande na hora da movimentação dos jogadores de meio de campo, né? Entendeu? Porque os jogadores de meio de campo, eles atuam praticamente como os pontas de antigamente, né? Sim.
Então eu acho legal essa nova versão do 4-5-1. Entendeu? Eu gosto bastante. Entendeu? O esquema que o Vanderlei implantou no Flamengo, o que o Caio Júnior está implantando no Botafogo, eu gosto bastante desse sistema. É um sistema ofensivo que você tem uma proteção boa na defesa também. Realmente, mas eu acho que exige um pouco mais de um volante com uma certa habilidade para trocar passos. Sim, claro. É aí que entra o Renato, no caso do Botafogo. Aí entra o Renato no Botafogo e talvez, assim, em uma proporção um pouquinho menor com relação ao Renato, o xará dele no Flamengo, que é o Abreu. Sim, verdade. Talvez o Flamengo ter o Ayrton com o senhor Williams, você gosta muito de chamar o Williams de o senhor Williams, então é um pouco agressivo. E o Williams também, o Ayrton e o Williams não tem tanto essa qualidade de passe. Verdade, mas aí entraria, por exemplo, o Maldonado. Entendeu? Lógico. Pra mim o Maldonado é titular de qualquer clube hoje em dia. Entendeu? O Maldonado. Mas se você acha que ele, então você acha que ele não pode ser responsabilizado pela derrota? Quem? O Maldonado. Não, eu acho que não. Acho que nenhum jogador individualmente, assim, apesar do Wellington ter falhado no segundo gol, que ele falhou feio, né? Deu uma furada feia no lance do segundo gol. Tal. Ser o Wellington mesmo, hein? Tinha que voltar, né? Uma hora, né? E apesar da zaga ter falhado no lance do primeiro gol, eu acho que nenhum deles pode ser responsabilizado individualmente. Acho que todos têm que ser responsabilizados em conjunto. Você acha que o Botafogo foi covarde contra o Santos? Rapaz, covarde não foi não. O Botafogo tentou alguma coisa, só que o Santos estava numa noite muito boa. E tem aquela coisa, né? Um dia de cão. Vai ter uma noite de cão alguma hora, um dia. Lógico. E o Botafogo enfrentou um Neymar numa noite inspirada. E principalmente acabou ficando uma presa fácil a equipe alvinegra, muito previsível. Sim, com certeza. Previsível também, então, ficou o Flamengo, mesmo tendo um Ronaldinho Gaúcho, um Thiago Neves em campo? Sim, graças à lentidão na saída de bola. Deu pra ver, às vezes, até o Ronaldinho Gaúcho um pouco assustado, assim, ele não sabia o que tá pra vir aqui. É verdade. Não vai vir nada, não. Realmente deu pra ver pouquíssima participação deles. É verdade. Porque eles mal tocavam na bola, mal chegava pra eles. O David, aí lá tem o David lá na frente, o David estava se atrapalhando de novo entre os zagueiros. Exatamente. E a zaga da equipe da Universidade de Chile estava segura. Não vou dizer que foi muito testada, mas estava segura. Estava tranquila. Estava segura. E teve uma coisa que a TV Globo mostrou, o Universidade de Chile entrando em campo, correndo, já chegando com tudo. Já estava com pique querendo o jogo. Pois é, e o Flamengo nem tanto, né? Após as respectivas derrotas, no Botafogo, o Caio Júnior falou, esse jogo não decide nada, há outras rodadas. Ao contrário do que se falou, né? Durante a semana, né? Principalmente algumas pessoas ligadas ao Botafogo talvez dissessem, é um jogo fundamental. Durante a semana e nas semanas anteriores, né? Sim. Eu acho que realmente o Caio Júnior tem toda a razão. O Botafogo tem alguns duelos aí de 6 pontos depois, né? Sim. O Botafogo tem o Vasco, vai ter o Inter, né? Pela frente depois. E depois vai ter o Fluminense na última rodada. Quer jogo mais decisivo do que o Fluminense na última rodada? Principalmente pela rivalidade muito grande que eles têm. E pela situação dos dois no campeonato. Entendeu? Exatamente. Onde Deus queira, né, que os dois estejam brigando pelo título. É verdade. Né? É verdade.
Agora, do lado do Flamengo, muito pessimismo do Luxemburgo. Ele falou, vou ser sincero, só vamos conseguir a classificação se fizermos chuvas, raios, trovoadas. Pessimismo não, né? Realismo. Luxemburgo tem razão. Porque, poxa, lógico que o Flamengo tem futebol para ir lá e ganhar da Universidade de Chile. Sim. Mas golear, muito difícil. Mas o fato de ter entregue com 4-0 contra, não sei, eu acho que ainda pode até ser um tom de realismo, que de fato é difícil. Agora eu não sei se é tão impossível assim não. Time o Flamengo tem. Time tem, Vinícius, mas quantas vezes você já viu algum time reverter o placar estando com 4-0 contra, jogando fora de casa? De fato é muito complicado. Entendeu? Até jogando dentro de casa a gente já viu. Mesmo Sim, jogando lógico. dentro de casa é raro. Raríssimo. Jogando fora de casa, então... De fato tem esse lado também, mas não sei se é tão ruim assim. Agora o placar poderia ter sido mais elástico nessa partida. Poderia, se o árbitro não anulasse um gol legal que a Universidade de Chile fez no primeiro tempo, e se o árbitro tivesse dado um pênalti claro a favor da Universidade de Chile no final do jogo. E aquele lance do pênalti que o goleiro Felipe defendeu? Você achou que foi mérito do Felipe ou o cobrador bateu mal? Bom, normalmente é um pouco dos dois, né? Normalmente é um pouco dos dois. Mais mérito do goleiro, né? Eu também achei muito mérito do Felipe o fato dele ter alcançado. Agora, eu fiquei sinceramente na dúvida, com todo respeito aos torcedores do Flamengo e ao próprio goleiro Felipe. Eu achei que ele se adiantou um pouquinho. Eu sinceramente não percebi se ele se adiantou ou não. Tá? Então eu não posso falar nada sobre isso. Agora a bola, o que eu tenho certeza é a bola não entrou. Realmente não, porque depois do jogo eles estavam mostrando na transmissão do Sport TV uma câmera em que eles tiraram a trave, né? Aí sim a bola entrou. Não, em cuja imagem eles tiraram a trave, mostrando que a bola não entrou. Sim, verdade, bem lembrado. E depois botaram a trave direitinho no lugar. E aí a imagem dava a entender que a bola poderia ter entrado ou não. O problema é o seguinte, né? Se ficar um gomozinho na linha, a bola não entra. Verdade. Tem essa situação delicada da regra. Ele teria... Gente, FIFA, pelo amor de Deus, bota o chip na bola. Bota o chip na bola. Ou dentro do gol. Pelo amor de Deus. Exatamente. Tá na hora, né? Principalmente numa competição internacional como é a Sul-Americana, que tem jogos de ida, jogos de volta. E aí você tem que saber como é que você vai fazer. Ou bota uma câmera dentro do gol e aí bota o árbitro para assistir. Para o jogo, para deixar o árbitro assistir. Que nem faz no tênis, na liga de futebol norte-americano, né? Futebol americano, né? Exatamente. Agora vamos pensar nos próximos jogos. O Flamengo agora só vai ter a Sul-Americana, salvo engano, na próxima semana. Na quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Ele dá um descanso da Sul-Americana e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Santos. Jogo no Engenhão. O que esperar para o time rubro-negro? Bom, esperar um jogo dificílimo, né? Ainda mais devido aos desfalques que o Flamengo tem, né? Sem o Renato, o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. E eu acho que o Flamengo não vai vencer, não. Acho que vai dar empate nesse jogo aí. Você acha que essa teoria sua de você achar que vai ser um empate é mais por causa dos desfalques do Flamengo do que do poder de fogo do Santos está um pouquinho desfalcado? O Borges não joga, o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro? É por causa dos dois. Porque se o Santos
tivesse com o seu poder de fogo total, com o Ganso e com o Borges, que o Ganso também não vai ficar nem no banco. Isso mesmo. Né? Mas se o Santos tivesse pelo menos com o Borges, o Santos, eu acho que iria ganhar o jogo. O ataque do Santos tende a ser Neymar, Renteria e Allan Kardec. Bom ataque, por sinal, bom ataque, mas de qualquer forma o Santos perde. Porque o Allan Kardec é um jogador que a torcida do Rio de Janeiro conhece bem. Jogou no Vasco durante alguns anos. Jogou no Vasco, tal. Foi ele que fez aquele gol do empate, né? 4-4, Vasco e Botafogo, tal. Talvez o único gol que as pessoas lembrem de fato dele. Por exemplo, né? Mas ele não tem a mesma qualidade do Borges. De jeito nenhum. E nem o Renteria. Renteria é muito bom jogador. É muito bom jogador. Raçudo, né? Jogador raçudo. Mas o Borges é melhor que ele. Claro. Entendeu? Então o Santos perde em força ofensiva. O Flamengo também vai perder um pouco, né? Na criatividade no meio de campo, tal. Mas espero que Deus ilumine a cabeça do Luxemburgo e ele escale o Adrian ou o Tomás, né? Você acha que os dois não estão muito verdes para entrar logo de cara, não? O Tomás eu acho que não. O Tomás entrou contra o América Mineiro e bagunçou a defesa do América, né? O Tomás, ele é atacante originalmente, não? Ou é meio atacante? Não, ele é meia atacante. Meio atacante. O Adrian ainda não entrou no time profissional. Isso. Mas ele podia esquentar um banquinho, né? Talvez tenha uma possibilidade de entrar aí. Eu acho. O jogo. Pelo que eu conheço o Luxemburgo, ele vai acabar escalando o Vander. O Vander. Que também. O Vander tá machucado também, de novo. De novo? De novo. Inacreditável isso. Essa novidade. O que eu soube há alguns dias é que o Vander estava machucado. Inacreditável isso, porque o lance estava até, na edição de hoje, estava até ventilando essa possibilidade da escalação do Vander. Não sei se de lá para cá houve essa mudança, mas o Vander pode ser opção de fato, se ele estiver bem, pelo menos 80%. Se ele estiver bem, eu acho que o Luxemburgo deve optar por ele, pelo que eu conheço do Luxemburgo, né? Uma boa opção para você? Um bom jogador, né? O Vander é bom, né? Vamos ver. Eu escalaria o Adrian ou o outro menino, né? O Tomás. O Tomás, né? Principalmente o Tomás, que já entrou no time, né? Maldita a hora que o Botinelli então se machucou, né? Rapaz, o Botinelli tem aquela coisa, né? De entrar muito bem no segundo tempo, né? E não ir tão bem assim como titular, né? Seria um Vinícius Pacheco, versão argentina? Seria um Iranildo na Argentina também. Então seria, né? Um Chuchu, então. O Chuchu. Chuchu meio de Argentina. Seria, né? Você não acredita, não confia tanto assim no poder de fogo dele, não? Rapaz, olha, ele foi até bem no último jogo que ele fez como titular antes desse contra a Universidade de Chile. Sim, né? Sim. No Fla-Flu ele entrou muito bem. Eu acho que o Fla-Flu talvez ele tenha sido muito elevado e idolatrado. Você acha que você acha que foi um pouco de idolatria pra cima dele depois da virada? Idolatria merecida, né? Idolatria merecida, porque ele entra, faz 2 gols em 3 minutos. Sim. Entendeu? E vira o jogo pro Flamengo, uma idolatria merecida. Mas aí o problema é que são muitos desfalques pro Luxemburgo na mesma posição. É verdade. Né? Então sobra mais fica o Vander mesmo, se ele tiver bem, ou realmente o menino, o Adrian. Vai inventar o quê? Tomás. Vai inventar quem? Renato Abreu como quarto homem? Se ele como terceiro homem, ele já não fica com futebol tão bom quanto como segundo volante? E o Vanderlei, ele tem uma cabeça boa nesse sentido, ele não é de tanto inventar assim. A princípio. Mas ele não é de fazer táticas tão Jedi assim, né? Tá certo. Ele até faz tática Jedi e tal, mas não tão, né?
Botafogo e Avaí. Aliás, Avaí e Botafogo, jogo na ressacada. O que esperar do time botafoguense? Bom, esperar que o Botafogo volte, né, a fazer o bom jogo, o ótimo jogo que ele fez diante do Corinthians e o bom jogo que ele fez diante do Atlético Paranaense. Se fizer assim, o Botafogo vence o jogo. Mas eu acho que a tendência é dar empate nesse jogo aí, porque o Avaí, quando joga em casa, meu amigo, o Avaí cresce e cresce muito. Você acha que mesmo, principalmente numa situação assim, como está brigando para sair da degola? O Avaí, rapaz, ele tem, deixa eu ver aqui, quantas vitórias o Avaí tem em casa. O Avaí, ele tem 3 vitórias. 2 delas sobre Flamengo e Corinthians. Sim. Entendeu? Então, times estão lá brigando. Motiva muito a equipe, né? Entendeu? Então, e a outra contra o Atlético Paranaense. Então, meu amigo, não dá para confiar muito, né, que o Botafogo vai vencer e tal, porque é um time que está na zona de rebaixamento, tal, entendeu? Não é bem assim não, meu amigo. O Avaí é bem traiçoeiro quando joga em casa. Segundo o Louco Abreu, precisamos levantar a cabeça, não adianta ficar pensando na derrota para o Santos. Agora, faltam 8 jogos e estamos com postura de campeão. Tem postura de campeão o Botafogo? Olha, ô Vinícius, se você for pensar, tá, nos resultados quando o Botafogo tá para assumir a liderança, não, tá? Mas se você for pensar na maioria dos jogos, né, em que o Botafogo joga muito bem, eu acho que o Botafogo até apresenta o melhor futebol dentre os que estão brigando pelo título, sim. Entendeu? Eu acho que o Botafogo tem esses 2 vieses, entendeu? Mas eu acho que o viés que predomina é o segundo. É verdade. A postura de campeão. É verdade. Você acha que... aqui estão no lance, inclusive, estão dizendo que a torcida não tem comparecido tanto ao Engenhão para ver jogo do Flamengo. Você acha que realmente a torcida não está conseguindo, está muito desconfiada com esse time rubro-negro? O problema do Flamengo, Vinícius, é que apesar de ter poucas derrotas no campeonato, o Flamengo tem muitos empates, né? Aliás, tem uma notícia boa aqui no segundo jornal o Globo, né? O Renato, né, vai exatamente, o Flamengo obteve efeito suspensivo. Obteve efeito suspensivo para ele. Inclusive, eu estava até falando, né, que talvez ele ser escalado como 3º ou 4º homem não fosse uma grande opção. Exatamente, mas eu acho que, independentemente disso, não. Eu acho que ele pode escalar o meio-campo com o Maldonado, Ayrton, Renato e Vander ou Adrian ou o Tomás, entendeu? É verdade. Eu escalaria o meio de campo assim. É verdade. Agora, essas são as informações, vamos ver como é que... A não ser que ele invente um Fierro aí. Você acha que o Fierro tem ainda chance? Eu ainda acho que o Fierro é centroavante. Ou o goleiro, né? O goleiro, ele tem essas opções, assim, mas sei lá, você acredita que a torcida não está abraçando muito o Flamengo? Não, o problema era o que eu estava explicando. O problema é o número de empates excessivo, né? Para quem está brigando pelo título, né? É meio difícil mesmo para a torcida abraçar completamente o time. Mas eu acho que a torcida vai abraçar agora no final, já que o time está brigando, né? Lá em cima pelo título mesmo. Tá certo. O giro rubro-negro e botafoguense vai se despedindo, mas ainda há tempo do recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, no caso do Flamengo, vai aí para a torcida. Gente, olha, diante de um jogão como esse contra o Santos, vide o resultado como foi lá na Vila Belmiro, né? Lembrem daquele jogo, gente. Gente, vamos lá, vamos comparecer em peso ao Engenhão, né? Vamos apoiar esse time do Flamengo, que eles estão precisando de vocês, né? O Flamengo está lá em cima, brigando pelo título, gente. Vamos apoiar em peso mesmo ao Flamengo, né? E no caso do Botafogo, olha,
Louco Abreu, você tem razão em tudo o que você disse aí, viu? O Botafogo tem postura de campeão sim, apesar de que alguns resultados aí complicam a vida dele, né? Principalmente na hora em que ele tá para se tornar líder do campeonato. Tá certo. No meu recado final, vai para jogadores de ambas as equipes. O Renato, do Botafogo, e o Alex Silva, do Flamengo. Vocês dois foram levados a jogadores fundamentais em cada um dos setores. O Renato como segundo volante e o Alex Silva como zagueiro para formar, provavelmente com o Wellington, para essa zaga. Aliás, os dois estão jogando acima do nível que eu esperava, hein? Então, Diniz, eu acredito que eles têm de mostrar agora nessa reta final de campeonato, porque tem toda essa expectativa, tem toda essa valorização que os respectivos torcedores e que também pessoas da imprensa, até nós, inclusive o Fernando Diniz aqui acabou de afirmar que eles estão acima do esperado, na opinião dele, tem que mostrar, realmente fazer valer o fato deles serem tão valorizados. Exatamente. E você, que está aí ouvindo a gente, acesse os outros blocos de hoje do Debate Bola 4 Linhas no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ou acesse o 4 Linhas também por seu YouTube, por seu canal no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. Dessa vez o 4 em numeral, não esqueça, youtube.com/blog 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.